No vídeo anterior, nós trabalhamos a respeito do governo do terror, ou República Jacobina, instituída pelo Grupo da Montanha, liderado por Maximilien de Robespierre. Nesse período do terror, que foi da execução de Luís XVI em 1793, ele se sustentou por pouco tempo, até 1794, o chamado Ano 2 Revolucionário, dentro do calendário da Revolução Francesa. Esse calendário nós vamos tratar em vídeo posterior, falando de reflexos culturais, de heranças, de excessos cometidos pela Revolução Francesa. Pois bem, esse governo jacobinista, essa República Jacobina, ela não teve sustentação. Ela permaneceu no poder por muito pouco tempo, não só pela radicalização empreendida pelo jacobinismo, que mandou para a guilhotina cerca de 40 mil pessoas. Além do próprio rei Luís XVI, acabou mandando para a guilhotina pessoas e grupos de pessoas que, de início, eram aliados aos jacobinos, como o líder dos sans-culottes de Paris, Danton, que acabou morto nesse processo de governo do terror. Esse governo do terror, ele era estruturado a partir, de pequenos tribunais, pequenas assembleias, como a Comissão de Salvação Pública, onde Robespierre participava e exercia sua liderança, e também tribunais que discutiam desde questões econômicas, mas principalmente questões da guerra, já que a França estava ainda em conflito contra nações estrangeiras que tensionavam invadir a França e acabar com a revolução, restituindo a monarquia naquele país. Pois bem, esse radicalismo todo de Robespierre, ele a princípio, ele sozinho, ele não explica a derrocada do governo do terror e da República Jacobina. O que explica a derrocada do governo do terror ou República Jacobina é não só esse radicalismo que vai fazer com que Robespierre mande para a guilhotina velhos aliados, ou seja, ele vai começar a cuspir no prato que comeu, ele vai começar a perder bases populares, ele vai começar a perder o apoio popular, agindo dessa maneira. Além disso, Robespierre, pela sua personalidade, ele leva a filosofia russoniana ao máximo de radicalismo, principalmente no conceito de Jean-Jacques Rousseau de uma religião civil. Rousseau apresenta essa ideia de que deve-se abandonar todo o mecanismo religioso, como por exemplo o cristianismo, inclusive negando-se qualquer tentativa ou impressão ateísta, para o estabelecimento de uma nova divindade, a divindade do Estado, e a cidadania, o ser cidadão, como uma prática religiosa obrigatória. É a religião civil, e o Estado é essa grande figura. E Rousseau, nas suas formulações político-filosóficas, ele trata disso e ele aponta a pena de morte para aqueles que não seguirem essa lógica. Robespierre levava isso a ferro, levava isso na linha. Então, imbuído dessa filosofia russoniana, mas somado, obviamente, à sua personalidade, esse moralismo pedante, fez com que ele não fosse realmente um líder, um governante habilidoso em termos de levar essa República Jacobina em meio a um Estado onde a França está em guerra com outras nações, e também sobre as questões internas da França, que a Revolução ainda não havia
resolvido. A França ainda era um país eminentemente agrário, não era um país industrializado, como, por exemplo, já era, né, a Grã-Bretanha. Não era um país com uma economia ascendente, viva, forte. Era uma economia que titubeava muito, que poderia estar até em ascensão, mas muito irregular. E isso, obviamente, reforça a perda de bases sociais, porque um país onde internamente a economia, a coisa não anda, você tem problemas sociais e econômicos a todo instante, surtos de fome e violência. Ok? Então, só que o que segurava o governo, mesmo assim durou pouco tempo, o governo jacobino, era exatamente a guerra. Enquanto a França ainda se via sob ameaça estrangeira, esse governo se manteve, e essas questões internas da economia francesa cambaleando eram meio que deixadas de lado. Quando a guerra acabou e a França saiu vitoriosa, e ela saiu vitoriosa devido aí sim é uma herança frutífera da Revolução Francesa, porque a Revolução Francesa acabou transformando o que antes era difícil você pensar em termos de exército francês anterior à Revolução. Com a Revolução você tem um exército francês, se ele não era extremamente equipado como o prussiano ou o britânico, ele era um exército organizadinho, estruturado, disciplinado, formado pelo grosso da população. Durante esses períodos revolucionários, a população foi convocada para o serviço militar e ela respondeu isso positivamente. As pessoas pegavam o que tinha na mão e ia para a guerra, ia para a luta, entendeu? Pessoas que não tinham nenhuma disciplina ia para a luta e se disciplinava, mesmo com todos os problemas materiais, esse exército francês acabou sendo criado realmente nesse período revolucionário. E esse exército foi valente, defendeu a França com unhas e dentes e levou a França à vitória, né, contra essas nações estrangeiras, principalmente a Prússia, a Bélgica, a Holanda, sob, obviamente, a tutela inglesa. Quando acabaram as guerras, aí tem que governar, tem que começar a olhar de novo para as questões internas da França, os problemas econômicos. E o que acontece? Ao mesmo tempo, a França vivendo essa crise econômica, o exército já não está mais nessa luta contra, né, as nações estrangeiras. E ao mesmo tempo, Robespierre leva a radicalização ao extremo e começa a eliminar, inclusive, lideranças que lhe deram sustentação política, que tinham base popular, como Danton. Então a crise econômica francesa, que ainda era vivente, o fim das batalhas, né, o exército francês como vencedor, aí acende os problemas econômicos. Quando você mistura tudo isso, esse governo perde totalmente as suas bases sociais. E aí abre espaço para um golpe, um contragolpe dentro do processo revolucionário, que vai tirar Robespierre e os jacobinos do poder, que é no dia 9º termidor do ano 2 da Revolução Francesa. E a isso nós chamamos de reação termidoriana, que é quando a alta burguesia retoma os ditames da Revolução Francesa.